Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler mais um pouco da palavra do Senhor, que está hoje lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Deus, aqui, logo lá no comecinho da criação, né? Poucos anos depois da criação, viu Deus que o homem tinha se desviado dos seus caminhos, né? E Deus pesou-lhe seu coração. A maldade do homem pesou ao coração de Deus. Quem está dizendo aqui é a Bíblia. E Deus veio na mente dele de destruir, né? Aquelas nações e destruir todos. Nada, não ia deixar nem animal, não ia deixar nada sobre a face da terra. E Deus, porém, aqui está dizendo no capítulo 7, no versículo 7, e disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Será que a gente é tão falho da gente ver a palavra aqui, que Deus foi arrependido? Naquela época ele já estava arrependido de ter nos feito, ter esse livro dizendo, e a gente não se conscientiza em mudar. Porque pesou ao coração do Senhor ter criado o homem por causa da sua maldade. Aí só que ainda tem um justo na terra. Por isso que a gente deve sempre buscar ser justo. Deus encontrou um justo na terra. Olhou para aquelas nações todinhas, que eu não lembro aqui, quando eu pesquiso, aproximadamente a população que existia naquele momento, mas eu sei que era grandíssima. O povo já tinha se multiplicado, já deveria ter milhões de pessoas sobre aquela região que eles habitavam, né? Que hoje é a região ali do Irã, fala-se que é a região do Irã, por ali, né? Que dizem os estudiosos que era aquela região, né, do Oriente Médio. E Deus, porém, viu um homem justo na terra e disse: Eu não vou destruir tudo que eu fiz. Deus passou 6 dias para fazer toda a criação. E 6 dias para Deus era como se fosse 1000 anos. Tá entendendo? E 1000 anos é como se fosse um dia, e ainda hoje é. E Deus não ia jogar tudo fora por causa daquela maldade. Ele viu aonde ele tinha que apagar, mas só que ele viu um homem justo, foi Noé. Aí Deus, que Deus já sabe daqui a 1000 anos, 10.000 anos, ele disse: Noé, constrói um barco para mim. Só que esse barco, a Bíblia diz que Noé passou 120 anos construindo. 120 anos. Naquela época, os homens viviam muito. Os homens, que eu digo no geral, né? A população terrena vivia muito.
E Noé passou 120 anos construindo aquela arca e seus vizinhos, nações vizinhas, o chamavam de louco. Aquilo é um louco. E naquela época nunca tinha chovido sobre a terra. Nunca tinha chovido. Era uma boa parte perto de quando ele tinham sido expulsos do paraíso, né? Naquele tempo as coisas ainda era como se fosse sobra do paraíso, né? Era um lugar que era verde, a alimentação sobrando, mas nunca chovia. E Deus prometeu a Noé aqui que ia destruir a todos com um dilúvio. Mas a turma pegava e ficava tirando onda dele. Posso dizer essa palavra hoje, no vocabulário de hoje. Ficava zombando dele. Que nem zombam quando hoje um evangélico, um pregador, diz que Jesus está voltando. Muitos dizem, aquilo é um besta, aquilo é um besta. O mundo nunca vai se acabar e o mundo não vai se acabar. Vocês não fiquem, o povo diz, o mundo vai acabar em tal dia, o mundo não acaba. Quem vai acabar é a geração que está por cima dessa terra, a nação. E Noé, um homem focado, um homem que escutou. Naquele tempo, logo no começo, poucos conheciam a Deus e mesmo assim Noé, a voz de Deus, ele entendeu. E foi e começou a construir aquele barco. E faltando alguns dias para o encerramento da construção, foi-lhe dada uma direção, né? Que Noé vedasse todo o barco com piche e betume e que colocasse, Deus proveu tanto que ele mandou animal de toda a região do mundo que hoje existe, alguns extintos, né, pelo poder da mão do homem. Deus mandou que viessem em sequência, segundo a sua espécie, animais que são inimigos e entraram um ao lado do outro, cada um em seus alojamentos. E Deus ordenou que Noé fizesse a tranca daquele barco por dentro, fechasse ela por dentro, lacrasse ela por dentro e Jesus fecharia por fora. Deus fecharia ela por fora na realidade. Ela não tinha como ser trancada 100% por Noé. Noé só puxou ela para dentro, mas a verdadeira trava era a mão de Deus, para que o propósito de Deus fosse se cumprido, porque Noé era um homem de um coração tão bom que ele poderia ter botado tudo aquilo a perder. Noé, quando começasse a ver aquelas pessoas se batendo, pedindo para se salvar, ele iria abrir aquela porta se ele tivesse o poder de abrir aquela porta, se ela não fosse trancada pela mão de Deus por fora. E aconteceu que o dilúvio veio, né? O dilúvio caiu e começou a chover 40 dias e 40 noites, incessantemente. E o navio começou a subir, né? Quanto mais chovia, mais o navio subia, a arca subia. E esse barco, essa arca, ela não tinha leme. Todo barco, toda embarcação tem um leme, não importa o tamanho. Quando não tem um leme, a gente controla nos remos. Mas esse navio era tão grande que coube todos os animais existentes na terra, e mais a família de Noé, mantimentos, suprimentos, e Deus não colocou leme nela, porque Deus sabia o propósito daquela arca. Só Deus sabia onde ela ia parar.
E ali ia ser criada uma nova nação limpa. E assim foi feito. O barco subiu, as águas tomaram conta de toda a flor da terra, mas um dia, Noé, preocupado, ele soltou um corvo, que vai estar lá no capítulo 8, no versículo 7, diz assim: e soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. E a pomba, porém, não achou repouso para que a planta dos seus pés, e voltou, e ela para a arca, porque as águas estavam sobre a terra, a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tornou-se, e meteu-a consigo na arca. E esperando ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a terra à tarde, e eis arranchada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Que linda essa história, né? E o barco assentou-se. O barco assentou-se sobre a terra. E ali foi criada uma nova nação. E de lá para cá vão embora mais de 4.000 anos. E hoje está repetindo pior. Hoje está repetindo pior do que o que acontecia naquela época. Porque hoje ninguém respeita pai. Uma boa parte não respeita pai, não respeita mãe. A droga está solta, prostituição, assassinatos aí, e sequestros, drogas, e ninguém tem mais aquele temor a Deus. Nós temos que temer a Deus todos os dias, não ter medo de Deus. A gente tem que temer. Ter medo é uma coisa e temer é outra. Ter medo é aquele susto que a gente tem e de quando é com 10 minutos a gente passou. E temer é a gente saber que vai fazer uma coisa e aquilo vai afetar nos pensamentos de Deus sobre nossas vidas. E a gente tem que ter a consciência que aquilo que nos agrada nem sempre agradará a Deus. E que Deus venha sempre nos iluminar, que nós possamos, Senhor, mudar esse jeito de viver que a gente vive, essa correria, e nos aproximar mais. Porque se Jesus não tivesse feito a promessa a Noé, que enquanto ele viste um arco sobre a face da terra, era uma aliança que ele não iria destruir mais essas nações com água, eu tenho certeza que não fosse aquela aliança, talvez ele já tivesse acabado com isso. Porque a maldade está reinando, mas tem que se cumprir a volta de Jesus, por isso que ele está aguardando. Ainda bem que nós estamos esperando a volta de Jesus, porque senão aqui já tinha acabado tudo. Ele já tinha posto um fim nessa nação que só sabe reclamar, que não corre atrás, que não respeita pai e mãe, não respeita um vizinho, não respeita uma criança. Mas Deus é maravilhoso e Ele sabe o dia de tudo, né? Vamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Senhor, estou aqui, Senhor, na Tua presença, te pedindo perdão, Senhor, por eu ser tão falho. Me perdoe, Senhor, pelas minhas falhas. E eu, Senhor, sempre, Senhor, coloco a mão sobre aquelas pessoas, Senhor, que não te conhecem, porque elas estão inocentes, Jesus, e que venham te conhecer e saber que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado.